Gente, ó, seguinte, a gente terminou a parte sobre os modelos atômicos, né? Fizemos todo o contexto, a contextualização histórica, desde lá dos filósofos antigos até Rutherford Bohr. E hoje a gente inicia então a situação de aprendizagem 5, ligações químicas. Antes de entrar em ligação química propriamente dita, a gente vai ter que passar por uma série de coisinhas para poder construir esse conhecimento. Mas hoje a gente dá início, é uma matéria um pouquinho assim, não é difícil, mas tem bastante particularidade, é meio extenso, bastante teoria, tá? Então se puderem tirando print, anotando algumas coisas, porque nem tudo que está aqui na apresentação eu coloquei no material, senão ia ficar muito grande. Então a gente viu nas aulas anteriores, principalmente na aula passada, o modelo de Bohr, onde Bohr fala que o átomo ele tem um núcleo, né? Nesse núcleo eu tenho cargas positivas chamadas prótons e cargas neutras chamadas nêutrons. E em volta nós temos as camadas. E essas camadas ele deu o nome então aí de K, L, M, N até a camada Q. São 7 camadas. E aí nessas camadas é onde nós localizamos aí os elétrons. Só que, além das camadas, que eu não falei para vocês, nós também temos as subcamadas, que são chamadas de subníveis também, subníveis energéticos. Então, cada uma dessas camadas, K, L, M, N, O, P, Q, vai ter uma subcamada, ou um subnível energético, que nós chamamos aí de S, P, D e F, tá? E são nessas subcamadas que nós teremos aí os orbitais. Então a subcamada S, ela tem um orbital, tá? E dentro do orbital é onde existe a maior chance, a maior probabilidade de nós encontrarmos o elétron. Então eu vou pensar assim, eu tenho a camada que é uma coisa maior, dentro dessa camada eu tenho as subcamadas que são menores e dentro dessas subcamadas eu tenho aí os orbitais, que é onde vai estar o que? Localizado o elétron. Tá? Então a subcamada S, ela possui aí um orbital. Cada orbital cabe no máximo, deixa eu só ver quem está aqui. Ô Rebeca, boa tarde. Oi, senhor. Tarde. Deixa eu tirar. Então, ó, vou repetir novamente aí esse pedaço. Então, nós vimos que no átomo de Bohr nós temos um núcleo. Esse núcleo tem em volta dele as camadas, que ele chamou de K, L, M, N, O, P e Q. E nessas camadas, agora nós temos as subcamadas, ou subníveis energéticos. Nessas subcamadas é onde eu vou encontrar aí o meu orbital. O que é o orbital? É a região onde há a maior probabilidade de eu encontrar o meu elétron. Tá? Então, no subnível S, quantos orbitais eu tenho? Eu tenho apenas um orbital. E eu sei que a quantidade máxima dentro de cada orbital de elétrons são 2. Então, na subnível S, eu vou ter um orbital e dentro desse orbital, no máximo, 2 elétrons. Agora, eu tenho também na minha camada o subnível P. E esse subnível P, ele tem aí no máximo 3 orbitais. E eu sei que cada orbital cabe no máximo 2 elétrons. Então, quantos elétrons eu vou ter no máximo no subnível P? No orbital do subnível P, 6 elétrons. Já na subcamada D, eu tenho aí 5 orbitais. Quantos elétrons eu vou ter no máximo? Se cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, eu vou ter aí 10 elétrons. E por último, no subnível F, eu vou ter aí no máximo 7 orbitais. Cada orbital contendo aí no máximo 2 elétrons. Então, no máximo, esse subnível vai suportar no máximo 14 elétrons. Vai ficar mais simples isso aqui nos próximos slides. O que vocês têm que saber, tem que guardar?
que nós temos as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Nessas camadas nós temos as subcamadas, que é S, P, D, F, e que cada subcamada possui orbital. A subcamada S possui um orbital e cada orbital comporta 2 elétrons. Então, se ela possui um orbital, no máximo a subcamada S vai ter 2 elétrons. A subcamada P tem 3 orbitais, cada orbital contendo 2 elétrons, no máximo 6 elétrons. A subcamada D tem no máximo as 5 orbitais, cada orbital contendo 2 elétrons, no máximo 10 elétrons. É o que está escrito na tabelinha, tá? Então, só olharem a tabelinha, ó, tá bem especificado aqui. Beleza? Então, vamos para a próxima. Aqui nós temos um diagrama que se chama diagrama de Linus-Pauling. É esse diagrama que nós utilizamos para fazer a tal chamada distribuição eletrônica, tá? Então, quando eu quero saber em um átomo onde os elétrons estão dispostos, em quais camadas e subcamadas esse elétron se encontra, eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma distribuição eletrônica desse átomo, que eu vou ensinar vocês a fazerem já já. Só se atente ao seguinte, como é que eu leio esse diagrama? Vocês podem ver, ó, camada K, nível 1, né? Lembra, camada K é a primeira camada, então camada 1. Camada L é a camada 2, então por isso que é nível 2. M, 3, assim por diante. E aqui nós temos a subcamada. Então, ó, o número que está aqui na frente é a camada 1, que é a camada K. E do lado eu tenho o S, que é o subnível, subcamada S. Quantos elétrons pode ter aqui nessa subcamada? No máximo 2 elétrons, porque a subcamada S tem apenas um orbital. Agora aqui, ó, na camada L, que é a camada 2, eu tenho a subcamada S e a subcamada P. Eu sei que na subcamada S eu posso ter no máximo 2 elétrons. E na subcamada P eu posso ter 3 orbitais, cada orbital com 2, que vai dar 6, né? Então, nessa camada, na camada L, no total, se eu somar aqui os dois elétrons da subcamada S mais os 6 elétrons da subcamada P, nessa camada L, eu posso ter um total aí de quantos elétrons? 8. Lembram da aula passada que a gente viu que a camada K suporta 2 elétrons, a camada L 8 elétrons no máximo, a camada M 18, a camada N e a camada 4 32, a camada O e a camada 5 32, a camada P, que é a camada 6 18, e a camada Q, que é a camada 7 2 elétrons. Então, se a gente for somando, ó, olhem aqui a camada M, que é a camada 3, ó. Eu sei que o S2, então aqui, ó, o S suporta 2 elétrons, beleza. Eu sei que o P suporta 6 elétrons, então aqui eu vou marcar o máximo, 6. E eu sei que o D suporta 10. Então vamos somar todo mundo. 2 mais 6, 8, mais 10, 18, ó. Quanto que suporta a camada M? Exatamente 18, tá? Então é dessa forma que a gente vai, a gente analisa esse diagrama, só que o jeito de usar ele eu vou mostrar nos próximos slides. Então, ó, a distribuição eletrônica. Para que serve? A distribuição eletrônica permite você saber se o elemento é um metal ou um ametal. Permite você saber se o elemento forma um cátion. O que é um cátion? É quando o elemento perde elétrons e ele fica com maior quantidade de cargas positivas. Então ele fica, uma carga positiva é cátion. Ou um ânion. O que é um ânion? É quando o meu átomo ganha cargas negativas, ganha elétrons, então ele fica com sinal negativo. Isso a gente vai ver também daqui a pouco com mais profundidade. Então, saber se é cátion ou ânion
e definir suas cargas. Permite você descobrir as fórmulas das substâncias, além de dar outras informações. Aqui tem o link para vocês, aí, se vocês tiverem interesse, quiser se aprofundar, tem esse link aqui com mais detalhes sobre para que serve a distribuição eletrônica. Então, ó, distribuição eletrônica dos elementos representativos. Quando eu falo de elementos representativos, eu estou falando da tabela periódica das famílias 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou das que tem orbital S e P, tá? Eu tenho já a tabela aqui, daqui a pouco eu mostro nela, tá? Demonstra que os elétrons mais energéticos de seus átomos se encontram nos subníveis S ou P. Quando realizamos a distribuição eletrônica dos elementos representativos, estamos distribuindo os elétrons dos elementos químicos que pertencem às famílias A da tabela periódica. As famílias dos elementos representativos são, então, ó, vamos lá. Aqui nós temos, então, como eu falei para vocês, os representativos são das famílias 1, 2, 3, 4, 5, 1A, né? 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, que é a família 1A dos metais alcalinos, que é essa família aqui, ó, primeira aqui da tabela periódica. Então, quando eu olho na vertical, eu estou falando de famílias ou grupos, tá? Então, tudo que eu olho na vertical aqui da tabela periódica, então, ó, isso aqui é uma família, isso aqui é outra família, isso aqui é outra, essa é outra, tá? Então, quando eu olho na vertical, eu estou falando das famílias, dos grupos. Quando eu olho na horizontal, eu estou falando de períodos, tá? Então, segundo período, esse, terceiro período, esse, quarto período, esse, ó, tem os números aqui na frente. Família 1, vertical. Família 2, ó, vertical. Família 3, e assim por diante. As tabelas periódicas mais antigas, elas vinham aqui com a representação 1A, vamos voltar lá no slide anterior, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, que é a mesma coisa. Eu posso falar família 3A ou família 13, 4A ou 14, 5A ou 15, 6A ou 16, 7A ou 17. E a família 18 aqui, que é 8A, que são a família dos gases nobres, tá? Então, quando eu falo da família 1A, essa família recebe um nome, que vocês podem observar aqui, que é dos metais alcalinos. A família 2A também recebe um nome especial, metais alcalinos terrosos. Então, essa família aqui, 2A, ó, essa família 2 ou 2A, é a família dos metais alcalinos terrosos. A família 3A é a família do boro. Tá aqui, ó, 3A ou 13, é a mesma coisa. Por que é a família do boro? Porque o primeiro elemento aqui é o boro. Família 4A, ó, família do carbono, mesma coisa. Por que do carbono? Porque o primeiro elemento é o carbono. Família 5A é a família do nitrogênio, porque começa pelo nitrogênio. Família 6A é a família dos calcogênios. Aí essa recebe um nominho especial. É a família que começa aqui pelo oxigênio, ó, que é a família 6A. Aí recebe o nome de calcogênios. A família 7A é a família dos halogênios, que é a família do flúor, cloro, bromo, tá? E a família 8A dos gases nobres. Só um panorama geral aí da tabela. Guardem o nome dessas famílias, isso aí cai bastante em vestibular, tá? Então, o que a gente sabe até agora sobre a tabela periódica é que aqui começa a família 1A, 2 ou 2A, 3 ou 3A, 4 ou 4A, 5 A ou 15, né? Desculpa, 6A ou 16, 7A 17, 8A 18. Sabemos que a 1A, 2A e da 3A até a 8A possuem nomes especiais, que são aqueles nomes que eu acabei de falar para vocês.
né? Que aqui são os metais alcalinos terrosos, família do boro, carbono, nitrogênio, dos calcogênios, halogênios e gases nobres. E aqui no meio nós temos os metais, em amarelo aqui, metais de transição. Então tudo que tem amarelo aqui se chama metais de transição. As famílias que eu acabei de citar para vocês, da 1A até a 8A aqui, nós chamamos de dos elementos representativos, tá? Os elementos hidrogênio, então o hidrogênio que vocês olham e está aqui em cima em branco, ó, ele não pertence a nenhuma dessas famílias, tá? Ele não tem família. Ele está aqui na 1A, mas ele não tem. Por que ele não pertence a 1A? Porque ele é um gás. E aqui, ó, a partir do lítio, eu tenho metais, então ele não tem as mesmas propriedades. As propriedades do hidrogênio não se encaixam aqui em nenhum outro lugar, tá? Então é como se ele não tivesse nenhuma família. Então, ó, o elemento hidrogênio não faz parte de nenhuma família da tabela periódica. Um fato interessante é que, ao realizar a distribuição eletrônica dos elementos representativos, é possível observar que cada uma das famílias desses elementos apresenta um padrão, ou seja, um subnível mais energético específico. Confira a seguir. Então, ó, vamos lá. Então, o que é a distribuição eletrônica? É quando eu pego um átomo e faço o quê? Distribuo os elétrons, por isso que se chama eletrônico. Distribuo os elétrons desse átomo nas suas camadas e subcamadas, para eu ter ideia de qual que é o elétron de valência, qual que é o elétron mais energético, para eu saber qual que é a última camada. Para isso que serve a minha distribuição eletrônica. Então, por exemplo, aqui o hidrogênio. O hidrogênio, eu sei que o número atômico dele é 1. Lembra que na outra aula a gente viu que aqui embaixo eu coloco o número atômico, que é o Z, e em cima eu coloco o número de massa. Para nós agora o que interessa é o número atômico. Então, ó, o número atômico de hidrogênio é 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem uma carga positiva e tem uma carga negativa, certo? Então ele tem um elétron. Então, se eu for distribuir esse elétron nas suas camadas, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu diagrama, vou voltar lá no meu diagrama, deixa eu copiar ele aqui. Então, ó, não vai dar para copiar. Mas enfim, eu sei que ele tem um elétron. Então ele tem quantas camadas? Só tem uma, né? Porque ele só tem um elétron. Se eu colocar uma camada aqui, ó, em um orbital S com um elétron, já fui capaz de representar a distribuição do hidrogênio. Não preciso de mais que isso. Porque ele só vai ter uma camada, ele vai ser um núcleo, em volta uma eletrosfera, e nessa eletrosfera apenas um elétron. Agora, já o sódio, o Na, ele tem número atômico 11. Então, se eu quiser fazer a distribuição eletrônica do sódio, eu vou ter que, primeira camada, eu sei que a primeira camada, sempre eu vou partir dela. Tem o orbital S. Nesse orbital S, cabe quantos elétrons? Nesse subnível S, cabe quantos elétrons? 2. Beleza. Só que o 11 indica que ele tem 11 cargas positivas. Se ele tem 11 cargas positivas, ele tem que ter 11 cargas negativas. Os elétrons são as cargas negativas. Esse número 1 indica camada, só para vocês se situarem aí, é a camada. No caso, camada 1 eu sei que é a camada K, então camada K. O S é o subnível. E esse número que está aqui de expoente é a quantidade de elétrons nesse subnível. Então, nesse subnível tem 2. Só que eu tenho que ter quantos elétrons nesse átomo? Eu tenho que ter 11, eu coloquei 2. Então, eu vou para a próxima camada, camada 2. Camada 2, ó, se vocês olharem aqui, ó, orbital S também. Desculpa, estou falando orbital, subnível S. Quantos elétrons? 2. Se eu somar 2 mais 2, deu 4. Eu cheguei no 11? Não, está faltando 5. Vou continuar. Quem que é o próximo? 2, P6. Isso aqui a gente vai pegar no diagrama.
Daqui a pouco eu coloco o diagrama para vocês. O P, ó, cabe 6 no máximo, ó, a subcamada P. Então, se eu somar agora 2 mais 2, 4 mais 6, 10. Cheguei no 11. Não, tá faltando quanto? Falta 1. Então, vou para a próxima camada. Porque, ó, a camada 2, ó, só cabe 8, né? Camada 2, camada L, 8 elétrons. Camada K, 2 elétrons. Por isso que eu mudei aqui, ó. Tava na camada 1, fui para 2 porque já encheu a camada K. Fui para a camada L, cabe 8. 2 mais 6, 8. Já completou. E ainda não coloquei a quantidade máxima que eu preciso, que são 11. Vou para a próxima. Camada M cabe 18. Mas eu não preciso de 18, porque senão eu vou passar de 11. Preciso de quanto na camada M? A camada M é a camada 3. 3S, só preciso de mais um. 3S1, tá? Vai ficar mais claro nos próximos. Aqui é a mesma coisa, tá? Então depois vocês vão ter esses exemplos aí, ó, o berílio, o cálcio e assim por diante. Vamos fazer aqui juntos esses, e aí eu tenho o diagrama aqui do lado, fica melhor para vocês observarem. Então, primeira coisa, sempre que eu vou fazer a distribuição eletrônica, eu vou pegar o átomo que eu quero fazer a distribuição eletrônica, eu tenho que saber o número atômico dele. Nesse caso aqui eu tenho um átomo de lítio. Qual que é o número atômico do átomo de lítio? 3. Se eu sei que é 3, significa que tem quantos elétrons nesse átomo de lítio? O número atômico é 3, isso significa que eu tenho 3 cargas positivas. Se eu tenho 3 cargas positivas para esse átomo ficar neutro, eu vou precisar de 3 cargas negativas. Então, quantos elétrons eu vou ter que distribuir? Vou ter que distribuir 3 elétrons. Certo? Então eu vou começar aqui, ó, sempre, ó, de cima para baixo, ó, a seta aqui. Eu vou começar pela primeira camada, camada K. Camada K é a camada 1. Aqui já está mostrando para mim, ó, 1s. Quantos elétrons cabe no subnível S? Lembra lá, o S cabe 2, o P cabe 6, o D 10 e o F, o máximo é 14. Eu tenho que distribuir 3 elétrons. Só que o S, o máximo dele é 2, então vou colocar 2. Beleza. Cheguei no 3? Não. Eu sempre vou contar aqui, ó, esse valor. Esse aqui é o número de elétrons, tá? Então, ó, eu vou para o próximo. Ó, observem que a seta está descendo. Desceu aqui no 1. Ela volta, ó, e vem por trás. Ela vem aqui no 2 agora. Então, o próximo que eu tenho que colocar aqui é o 2. 2S. 2S quanto? Esse S... Deixa eu só ver quem é que está chamando aqui. Não tem ninguém. Esse S aqui cabe 2 no máximo, mas eu preciso de 2. Eu já tenho 2. Se eu colocar 2 aqui, concorda comigo que vai dar 4? Eu não preciso de 4, eu preciso de quantos elétrons? Eu preciso de 3 elétrons. O máximo são 2, mas não quer dizer que eu tenho que sempre colocar o máximo. Eu posso colocar o mínimo. O mínimo, nesse caso, se o máximo é 2, o mínimo é 1. Então aqui é 1. Tá? Então se eu somar aqui agora o 2 mais 1, eu vou ter quantos elétrons distribuídos aqui? 3 elétrons. Isso é a distribuição eletrônica. O que eu posso tirar dessa distribuição eletrônica? Esse 2 aqui não é a última camada? Tem mais alguma coisa aqui depois dele? Não. Essa aqui é a última camada, camada 2, ó. Última camada para esse átomo. Não quer dizer que seja a última camada. Nós temos 7. Mas para esse átomo, o átomo de lítio, ele só tem 2. É a última camada. A última camada, galera, a gente chama de camada de valência. Tá? Camada de valência.
que é a camada de valência? É a última camada de um átomo. É nessa camada que eu vou receber elétrons em uma ligação química, ou é dessa camada que vai sair elétrons em uma ligação química, tá? Então a camada de valência é a última camada do meu átomo e é nela que acontecem as trocas de elétron. É nela que entra ou é dela que sai. Não vai entrar na primeira, na segunda, não. Sempre vai entrar elétron ou sair elétron, sempre da última camada, da camada de valência, tá? Então a camada de valência aqui, ó, é a camada 2, que é a camada L. O que mais que eu posso tirar aqui dessa distribuição eletrônica? Quem que é o subnível mais energético? O subnível mais energético aqui, ó, é o último, 2s1. Então, ó, o subnível mais energético é o 2s1. Quais são os elétrons de valência? Qual que é a quantidade de elétron da última camada? A última camada não é 2? O que está em cima aqui no expoente é o elétron. Então, quantos elétrons eu tenho na última camada? Apenas 1. Então, os elétrons de valência, os elétrons da camada de valência é um só. Então, ó, elétrons de valência igual a 1. E do subnível de energético, que é o mesmo nesse caso, tem caso que não vai ser o mesmo, mas no subnível mais energético, a quantidade de elétrons também é 1. Então, elétrons do subnível mais energético igual a 1 elétron. Então essas informações a gente consegue tirar aqui da distribuição. E uma outra coisa, eu tenho apenas um elétron aqui na última camada. De 1 até 3, quando eu tenho até 3 elétrons na última camada, significa que esse átomo ele vai ceder elétrons, ele vai doar esses elétrons. É muito mais fácil ele perder esses elétrons. A partir de 4, o elemento, em vez de ele ceder elétrons, em vez de ele perder esses elétrons, é muito mais fácil ele ganhar, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é muito mais fácil esse elétron ser doado para o amiguinho do que ele receber, tá? Tirem um print aí, depois vocês anotem essas coisas no caderno. Nas distribuições que a gente for fazer, sempre vocês vão colocar aí quem é a camada de valência, quem é o subnível mais energético, quem é o elétron de valência e quem é o elétron do subnível mais energético, tá? Sempre fazer essa análise. Posso apagar a tela? Pode. Então vamos fazer mais um exemplo agora para o ferro. Caramba, não quer apagar tudo? Bom, achei. Então, ó, o ferro, eu tenho aqui o 26. O que é o 26? É o número atômico do ferro. Significa que no núcleo desse ferro, eu tenho 26 o quê? 26 prótons, ou 26 cargas positivas, certo? Se eu tenho 26 cargas positivas, para neutralizar, para deixar meu átomo neutro, obrigatoriamente eu vou ter que ter quantas cargas negativas? 26 também. Então, quantos elétrons eu vou distribuir aqui? 26. Observe que numa distribuição eletrônica, o nome já fala eletrônica, de elétron. Então, eu estou distribuindo os elétrons ao longo das camadas, tá? E dos subníveis. Queria tanto apagar isso aqui. Nossa, eu apaguei o errado. Mas não tá dando. Então vamos continuar assim mesmo. Primeira coisa então, ó, eu vou ter que distribuir 26 elétrons. Vou lá no meu diagrama,
Vou começar pela camada 1, camada K. Camada K sempre começa aqui com um S. Um S. Quantos elétrons cabem aqui no S? No máximo 2. Então 2. 2. Cheguei no 26, eu tenho que chegar aqui, ó, tem que dar 26 elétrons. Cheguei no 26? Não, falta ainda 24. Então, ó, a seta está descendo, ela volta por trás e vem aqui no 2, ó. Parou aqui, parou no 3, ó. Vou aqui, 2S. Quantos elétrons cabe no S? No máximo 2. Se eu somar 2 mais 2, 4. Cheguei no 26? Não. Vou continuar, ó. Parou aqui no 3, ó. Ela volta por trás e vai cortar agora o 2P. Ó, parou aqui. 2P. Vou pôr o 2P. Quantos elétrons cabe no subnível P? 6. Eu já tenho 4. Se eu colocar 6, vai chegar no 26? Não. 2 mais 2, 4 mais 6, 10. Para chegar no 26, que é o que eu preciso, ainda está faltando 16. Parou aqui, ó, no 2P, ó. Parou aqui, ó. Vou continuar. Cortou o 3S, então vou pôr o 3S. Quantos elétrons cabem no S? 2. Então aqui vem 2. Vamos somar. 2 mais 2, 4 mais 6, 10 mais 2, 12. Preciso chegar no 26. Então vamos continuar. Ó, parou aqui no 3S. A seta volta por trás e vai cortar agora o 3P. Vamos marcar aqui 3P. Quantos elétrons cabem no P? No máximo 6. Vamos por 6. 2 mais 2, 4 mais 6, 10 mais 2, 12 mais 6, 18. Não cheguei no 26. Continua. Ó, tava no 3P. Ó, na frente aqui tem 4S. 4S. No S2. Então tinha dado 18, 20. Vamos continuar. Volta aqui por trás de todo mundo e vem no D, ó, 3D. Vou colocar o 3D aqui. 3D, gente, cabe 10 elétrons. Eu consigo, ó, nesse subnível, consigo comportar aí 10 elétrons. Se eu colocar 10, será que vai chegar no 26 ou vai passar? Vamos contar de novo, né? Eu esqueci quanto tinha. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Até aqui eu tenho 20. Quanto falta para chegar no 26? Não falta 6? É justamente o que eu vou pôr aqui para chegar, tá? Então o 3D, eu não preciso colocar os 10, eu não preciso colocar o máximo, eu vou colocar quanto falta, tá? Ele vai até 10, é o máximo. Mas eu não preciso dos 10, eu preciso só de 6. Então se eu tinha 20 até aqui na camada 4, na 3D eu só estou precisando de 6. Então são 6 aqui para dar 26 elétrons. Essa é a distribuição. Agora, quem que é a camada de valência? Quem que é a última camada? É a 3D? Ó, essa aqui não é a camada 4. Então a camada de valência, ó, é a camada 4. É a camada mais externa, tá? É a mais longe. A 1 está bem próxima do núcleo, a 4 está bem mais longe. Então a camada de valência é a camada mais longe do núcleo. Então é a 4. O que mais que a gente tinha visto? Quem que é aí o subnível mais energético? O subnível mais energético é o último subnível. Vai ser o que está com 4 ali? Não, vai ser o que está com o 3. Né? Porque ó, o mais energético é o mais, é o último. Então aqui ó, 3D 6. Quem que é o elétron de valência? Elétron de valência. Elétron de valência o nome já diz, né? Só pode ser o elétron que está na camada de valência. Quem que é a camada de valência? É a camada 4. O elétron que está na camada 4 é esse 2 aqui. Então quantos elétrons tem na camada de valência? 2 elétrons. Agora, quantos elétrons eu tenho no subnível mais energético? O elétron do subnível mais energético só pode estar no subnível mais energético, né? O subnível mais energético aqui é o 3D6. Quantos elétrons eu tenho no D aqui? 6. Então aqui é 6 elétrons.
Alguma dúvida, gente? Deu para entender isso? Sim. Tranquilo? Assim, para pegar bem é só fazendo exercício, tá? Posso ficar aqui o dia inteiro falando, mas vocês só vão aprender a fazer isso aqui treinando. Então vamos uma atividade aqui rapidinho. Consulte a tabela periódica dos elementos químicos e preencha a tabela abaixo. Então o que eu quero que vocês façam? É um exercício da aula passada, né? Você sabe que elétrons são 38. Se o meu átomo é um átomo neutro e eu tenho 38 cargas negativas, quantas cargas positivas eu tenho que ter? Pode falar. 38. 38. Então prótons aqui 38. Qual que é o número atômico desse elemento? 38. Isso, porque o número atômico é sempre a mesma coisa que o número de prótons, 38. E para encontrar o número de nêutrons, eu sei que a massa é prótons mais nêutrons, certo? Isso aqui dá a massa. Só que eu quero descobrir o número de nêutrons, então eu passo prótons para lá, eu vou ficar nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons. Então é só eu tirar da massa o número de prótons. Quanto que dá 87 menos 38? 49? 49, mais alguém? Sei lá. Façam, pô. (49), né? Então vamos lá, ó. 49. Pronto. E aí vocês Eu preenchem. achei que eu tinha errado, o senhor ficou perguntando pros outros. Não, para confirmar. E aí, ó, vocês façam os demais. A gente já chegou a fazer uma tabelinha parecida com essa na atividade anterior. E como é que eu faço para descobrir o nome aqui? O que eu tenho que fazer para achar o nome? Olhar na tabela. Exatamente. Então eu vou pegar o número atômico, né? Vou encontrar o número atômico aqui, vou lá na tabela e descubro o nome. Tá? Pego o número atômico, olho na tabela quem é que tem esse número atômico e coloco o nome aqui. Só isso. A 2, escreva a definição de camada de valência. Eu já falei para vocês, mas aí vocês pesquisem, coloquem aí. E a 3, faça a distribuição eletrônica desses elementos daqui, tá? Indique os elétrons de valência, aí vocês vão indicar os elétrons de valência, camada de valência, subnível mais energético e os elétrons do subnível mais energético, os 4 que a gente indicou. Vou fazer aqui o sódio com vocês, como exemplo, só para não ter erro. Então, ó, o Na aqui, ó, é o sódio, é 11. Vou distribuir. Eu sei que o número atômico é 11. Se o número atômico é 11, obrigatoriamente eu tenho que ter 11 cargas negativas, 11 elétrons. Então esses elétrons aqui eu vou distribuir. Eu vou começar pela camada 1. A camada 1 aqui, ó, camada K, começa pelo 1s. Então aqui é 1s. Quantos elétrons cabem no subnível S? Tem que lembrar. Subnível S2, P 6, o D 10 e o F 14. As camadas a gente coloca a letra maiúscula, tá? Para representar K, L, N. As subcamadas sempre em letras minúsculas. Então, ó, um S, o S cabe 2, então aqui eu vou pôr 2. Tem que chegar em 11 elétrons, aqui eu só tenho 2, então vou para a próxima, ó. A setinha desceu, voltou por trás e vai cortar o 2, 2S. 2S aqui, o S eu sei que cabe 2. 2 mais 2 está dando 4, ainda falta para chegar no 11. A gente continua, vem aqui por trás, 2P, ó, parou no 2P. Então aqui, ó, 2P. O P eu sei que vai até 6. Se eu colocar 6, eu vou chegar no 11, vou passar ou vai faltar? Vamos contar, ó. 2 mais 2 deu 4, se eu colocar 6, 4 mais 6 deu 10, ainda não chegou no 11, não passou e nem chegou. Então ainda eu vou continuar. Eu parei no 2P, continua, cortou o 3S. 3S. O S cabe 2, mas se eu pôr 2,
vai dar 12. E eu quero apenas 11. Então eu não vou colocar o máximo, vou colocar o mínimo. 1 aqui. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11 elétrons. Quem que é a camada de valência? Qual que é a camada mais externa? Camada 3. Quem que é o elétron de valência? É o elétron que está na camada de valência. É esse umzinho aqui, ó. Quantos tem? 1 elétron. Quem que é o subnível mais energético? É o último nível. É o 3s1. E quem que é o elétron do subnível mais energético? É o 1, né? Só tem 1 também. Só isso. Agora aqui, ó, mais uma parte teórica. Lembra que a gente falou de cátions lá atrás, falamos de ânion. Então é o seguinte, até agora a gente viu o átomo neutro, né? O átomo ele é neutro quando a quantidade de prótons, quantidade de cargas positivas, é igual à quantidade de cargas negativas. Então se eu tenho 10 cargas positivas, eu tenho que ter 10 cargas negativas, o átomo é neutro. Mas a partir do momento que eu tenho diferença, vamos supor, eu tenho 10 cargas positivas e 9 negativas, ou eu tenho 10 positivas e 11 negativas, aí vocês percebem que eu já não tenho mais quantidades iguais. Eu tenho quantidades de cargas negativas diferentes das cargas positivas. Isso significa que o meu átomo não é mais neutro, ele se transforma em um íon. Esse íon ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Se ele for positivo, ele vai ter um nome. Se ele for negativo, ele vai ter um outro nome para diferenciar um do outro, tá? Então, ó, o número de prótons, que são as cargas positivas, é diferente do número de elétrons. São classificados como? Então, ó, se eu tiver mais prótons, mais cargas positivas do que cargas negativas, eu vou chamar de cátion, tá? O que é o cátion? É quando eu tenho mais cargas positivas do que cargas negativas. Então, ó, vamos supor, eu tenho um átomo lá, o sódio que a gente acabou de ver. Ele tinha 11 prótons e 11 elétrons. Só que esse cátion, esse átomo, ele doou um elétron. Concorda comigo que agora ele vai ter 10 elétrons e apenas 11 prótons? Então ele está com um próton a mais do que o elétron. O elétron tem 10. Ele doou um elétron e ficou apenas com 10, e aí o número atômico dele é 11, então ele tem 11 prótons e 10 elétrons. Como ele tem mais cargas positivas do que negativas, a gente dá o nome dele então de cátion. E ele se transforma então em um íon positivo. O número de prótons é maior que o número de elétrons. Então aqui tem até o exemplo do sódio mesmo, ó. A gente acabou de fazer a distribuição eletrônica dele. Era 11, ó, 2, 4, com mais 6, 10, com mais 1, 11. 11 prótons e 11 elétrons. Lembra que eu falei para vocês, até 3 elétrons aqui na última camada, a tendência do meu átomo é doar esse elétron. Então é muito fácil esse átomo aqui perder esse elétron da última camada. Até 3 ele vai preferir doar, vai preferir dar os elétrons. Então numa ligação química, se o sódio doar esse elétron, ele vai ficar com menos um elétron. Então ele tinha 11 prótons e 11 elétrons, agora ele doou um elétron, ele vai ficar com 11 prótons e 10 elétrons. Ó. Observa que a camada 3 aqui, ó, ela só existia porque ela possuía um elétron. A partir do momento que ela doou esse elétron, ó, ela já não existe mais aqui, sumiu. E, ó, se eu contar agora, ó, 2 com 2, 4 com 6, 10. Então, ó, continuo com o número atômico 11, mas eu tenho 10 elétrons. E como é que eu sei que eu tenho 10 elétrons? Observe o sinalzinho de mais aqui. Esse sinal de mais indica que esse átomo ficou um ponto mais positivo, ou seja, ele perdeu um elétron, ficou mais um positivo. Se ele tivesse perdido 2 elétrons, seria 2 mais 2. Se tivesse perdido 3, mais 3, e assim por diante. Tá? Então, sempre que eu tenho um átomo e esse átomo perde elétron, o meu átomo vai ficar mais positivo. Eu vou chamar ele de cátion. Agora, sempre que o meu átomo recebe elétron, recebe coisas negativas, cargas negativas, ele fica mais negativo, ele fica um íon
negativo, tá? E aí, se ele está recebendo elétron, eu sei que o número de prótons dele não muda, porque a identidade dele é o número atômico. Sempre um átomo ou ele vai perder elétron ou vai ganhar elétron. Ele nunca vai perder ou ganhar próton. Próton é um número fixo, é a identidade, é o RG do meu átomo. O que acontece nas ligações? Ou eu perco elétron ou eu ganho elétron. Só isso, tá? Agora, se eu estou ganhando elétron, estou ficando negativo, eu estou então me transformando em um ânion. Então aqui eu tenho a distribuição, ó, do cloro. Número atômico 17. Se o número atômico é 17, isso significa que tem 17 cargas positivas e 17 cargas negativas. Então, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 5, 17. Ó, última camada aqui, camada de valência, camada 3. Quantos elétrons na última camada? 5 elétrons. Acima de 3 elétrons, lembra? A partir de 4, o meu átomo ele prefere agora ganhar elétrons. É muito difícil eu doar 5 elétrons. Ele nunca vai doar 5 elétrons. Ele vai preferir ganhar elétrons. E o átomo ele prefere ganhar elétrons até se estabilizar. Com quantos elétrons o meu átomo se estabiliza? Sempre com 8, que a gente vai ver na próxima aula, que se chama a regra do octeto, porque vem de 8, tá? Então aqui, ó, ele sempre tende a se estabilizar para ficar estável com 8. Nesse caso ele tem 5, ele está querendo ganhar aí, 5 não, desculpa. A camada 3 aqui, ó, a gente tem que somar. Aqui tem 2 e aqui tem 5. Então no caso, ó, a camada 3 ele tem 7 elétrons. Então ele está querendo ganhar mais um elétron para se estabilizar, tá? Mas depois a gente vai falar sobre isso. E aí, se ele ganhar mais um elétron para se estabilizar, concorda comigo que se ele está ganhando um elétron, ele está ganhando uma carga negativa? Posso colocar um aqui, ó, está ganhando uma carga negativa. Está ficando com mais elétrons do que prótons. Agora ele vai ter 17 prótons e 18 elétrons. Tá? Então isso aqui é um íon negativo e eu vou chamar de ânion. Ok? Alguma dúvida aí? Não. Não. Então vou seguindo. E aqui, ó, a gente começa a falar um pouco sobre ligação química. É lógico, a gente não vai falar sobre como fazer, só um panorama geral. Então, o que vocês têm que saber? Que na natureza nós encontramos alguns gases que são chamados gases nobres. Por que eles são nobres? Porque eles não se misturam com a ralé. Eles não querem interagir com quem não é da nobreza, tá? Ou seja, os gases nobres eles já são muito estáveis, eles possuem pouca energia e eles praticamente não se ligam a outros materiais, a outras substâncias. Por isso que eles são chamados de gases nobres. Por isso, quando eu vou representar o hélio ele está sozinho, ó, só tem um átomo de hélio aqui. Por quê? Ele é um gás nobre. Se eu for representar o xenônio, só vai ter um elemento xenônio aqui, porque é um gás nobre. Diferente do hidrogênio. Toda vez que eu vou representar o hidrogênio, vocês podem olhar que eu sempre coloco H2. Porque na natureza eu nunca vou encontrar o hidrogênio sozinho. O hidrogênio ele precisa sempre estar ligado para se estabilizar. Diferente dos gases nobres. Os gases nobres, eles não precisam de ninguém para existir não, eles se viram, tá? Eles cozinham, passa, lava, eles dão os pulos dele. Agora, os outros elementos não. Eles precisam sempre se ligar para encontrar aí a estabilidade. Então, ó, os gases nobres encontram-se na natureza na forma de átomos isolados, por isso que eles estão sozinhos. Ó, o hélio está sozinho, não quer ninguém perto, o xenônio está sozinho, o criptônio, vocês olharem na tabela periódica, são vários. Enquanto que os demais elementos são encontrados ligados, tá? Então isso é muito importante saber. Então, a gente não vai ver aí, estudar pelo menos agora, nenhuma ligação de gás nobre. Por quê? Eles são encontrados isolados. Uma outra coisa importante é como que acontece uma ligação química. Uma ligação química, galera, basicamente se dá através de forças eletrostáticas, de atração e repulsão. Não tem nada além disso, apenas atração ou repulsão, tá? Então, a força de natureza fundamentalmente elétrica, por quê? São os elétrons que vão ser aí os protagonistas das ligações. Lembra que eu falei para vocês que um átomo ele sempre vai perder ou ganhar elétron.
é o elétron, que é o participante principal. O número de prótons não muda. O número de prótons é fixo para cada átomo. Agora, a quantidade de elétrons, se ele ganhar, vai variar para mais. Se ele perder, vai variar para menos. E aí eu vou ter íons, tá? Então, ó, é de natureza fundamentalmente elétrica que mantém os átomos ligados. Então, como é que um átomo se liga? Eu tenho aqui o núcleo, ó. Esse núcleo eu sei que é carga positiva. Eu tenho aqui outro núcleo, eu sei que é carga positiva. Observe que eu tenho uma seta, ó, virada para dentro aqui, e outra seta aqui, ó, virada para dentro. Essa seta virada para dentro é uma seta de atração. Então significa que está tendo uma atração ali. A seta virada para fora, com a ponta para fora, é repulsão, tá? Então aqui, ó, repulsão. E aqui é atração. Então vamos olhar aqui, ó. Aqui eu tenho o núcleo e aqui eu tenho um elétron na eletrosfera. O núcleo tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, cargas, sinais opostos. Sinais opostos eu sempre vou ter uma atração. Então significa o quê? Que esse núcleo está atraindo esse elétron, por isso que o elétron não vai embora, não sai girando e some, porque ele tem uma atração do núcleo. Por isso que ele se mantém aqui na órbita dele, tá? Agora, isso dentro do mesmo átomo. Agora, quando eu pego esse átomo 1 e aproximo do átomo 2, quando o núcleo do átomo 1 chega perto do átomo 2, ó, observa que tem aqui a setinha, ó, aponta para fora. Significa o quê? Que entre esses dois átomos, os núcleos estão o quê? Se repelindo, tem uma repulsão. Por quê? Núcleo positivo e aqui núcleo positivo, repulsão. Mas o que vai fazer então que a ligação química aconteça? Vai ser a força de atração desse núcleo positivo por esse elétron que está aqui, tá? Então esse núcleo positivo vai se ligar a essa carga negativa. Então se você olhar aqui, ó, a seta, ó, essa seta aqui, ó, ela está para dentro. Então aqui eu vou ter uma atração, tá? Então quando a gente pensa em dois átomos, os núcleos desses dois átomos vão se repelir, tá? Vão tentar se afastar, mas ao mesmo tempo que eles estão tentando se afastar, o núcleo de um átomo está atraindo o elétron do outro, por isso que a ligação acontece, certo? Eu já falei para vocês que o elétron de valência são os elétrons que estão na última camada, né? Está na camada de valência. Esses elétrons, eles são fracamente ligados ao átomo. Então, se eu tenho um átomo aqui, ó, tem aqui as camadas de valência, aqui a camada de valência, eu tenho um elétron aqui, ó. Ó, a carga positiva está aqui no núcleo. Olha só a distância que está dessa carga positiva para essa carga negativa, está muito longe. Então, a atração desse núcleo em cima desse elétron é muito fraca. Então, é muito fácil esse elétron aqui ser doado, ser perdido para um outro átomo, tá? Então, ó, por isso que a ligação química acontece através dos elétrons de valência. Ou ganho o elétron de valência ou perco. Então, ó, elétrons mais fracamente ligados ao átomo, mais externos, ó, mais longe do núcleo, associados a uma ligação química e comportamento químico dos átomos. Eletronegatividade. O que é eletronegatividade? A eletronegatividade, gente, é a tendência que um átomo possui em atrair os elétrons para perto de si. Então, quanto mais eletronegativo for um átomo, mais perto de si ele vai atrair o elétron para ele. Lembra quando a gente representou a molécula de água? Nós tínhamos lá o oxigênio e tínhamos os hidrogênios. Então aqui, ó, eu tinha o hidrogênio com um elétron, esse hidrogênio com outro elétron, e eu tenho aqui o oxigênio com 6 elétrons. E aí o que acontece? O oxigênio ele é muito eletronegativo, ou seja, ele atrai para perto dele com muito mais força coisas negativas do que o hidrogênio. Se a gente pegar a tabela de eletronegatividade, ó, olhar aqui o oxigênio, ó, a eletronegatividade dele é 3,5, do hidrogênio é apenas 2,1. O máximo de eletronegatividade é o flúor, que tem 4. Então, quanto maior for a eletronegatividade, mais
perto mais próximo dele vai ser o elétron, tá? Então aqui o elétron do hidrogênio vai ficar mais próximo do oxigênio, vai ser atraído. Então, em vez de ficar aqui pertinho do oxigênio, vamos supor, do hidrogênio, ó, o hidrogênio está aqui, ó, e o elétron dele foi lá perto do oxigênio. Aí eu tenho aqui outro hidrogênio, ó, e o elétron dele que estava aqui perto dele foi lá perto do oxigênio, certo? Por quê? Porque o oxigênio ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o que é eletronegatividade? É a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si. Então, quanto maior a eletronegatividade, mais perto daquele átomo vai estar o elétron. Guardem isso para as próximas aulas. Então, aqui tem uma tabela que a gente pode comparar, tá? E aqui a última parte, senão vocês ficam cansados, aí eu também, é uma atividade. Então, vocês vão assistir o vídeo que está proposto aqui, sistematizar as ideias do vídeo no caderno, tira uma foto e me manda. Então, faz um resuminho ali das principais ideias, bem simples. E a 5B, assista ao vídeo aula, aprenda de forma inovadora, tal. E aí responde essas perguntas. Defina o que é ligação iônica, escreva de um modo geral os característicos dos compostos iônicos. Isso aqui, ó, a gente não falou hoje o que é uma ligação iônica, a gente não falou o que é um composto iônico, não falou nada disso. A gente vai falar na próxima aula, então é importante que vocês já respondam isso aqui para vocês já terem um conhecimento do que eu vou falar na próxima aula. Beleza? Alguma dúvida aí? Não. Uma pergunta, Não. algum questionamento? Bom, Não. aí vocês tentem agora fazer os exercícios que tá lá e qualquer coisa me chama lá no WhatsApp, beleza? Tá. Fechou, gente? Obrigado pela participação aí de vocês. Então, uma boa tarde aí e até mais. Boa tarde, senhor. Tchau, tchau. Boa tarde.